Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos agora para mais um estudo do nosso CDP, começando o dia com a palavra de Deus. E eu quero aqui motivar você a continuar aí nesses dias, nesses 21 dias que estaremos aqui, né, dessa maneira, e logo estaremos ao vivo novamente, todos os dias aí às 5h40 da manhã. Então persista aí. Estamos aqui, né, todos os dias aí. Então, aproveite esse momento para você mergulhar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos para o Salmo 10. Então, eu quero aqui também aí estar desafiando você a estar lendo e relendo todo o capítulo, que nós vamos aqui pegar apenas alguns versículos para estar aqui trazendo um pensamento, um entendimento aqui para nós, um estudo aqui para nós, que venha mesmo edificar as nossas vidas. Então, no Salmo 10, que é o salmo aqui da derrubada dos ímpios, olha só, e a gente vê aqui na vida de Davi, que a vida de Davi, na verdade, um homem que era segundo o coração de Deus, mas era uma montanha russa, de muitos altos, de muitos baixos, porque ele passava por muitas coisas, consequências de algumas decisões, né? E quando ele foi rei de Israel, e ali no livro de Samuel, depois se você quiser estudar aí a respeito da vida de Davi, por aquilo que ele passou, você pode ir lá para o livro de Samuel, no livro de Reis também, 1ª e 2ª Reis, né, e investigar aí as emoções de Davi, as alegrias, as tristezas, por aquilo que ele passou, como ocorreu ali o chamado dele, a unção dele, né, desse homem que foi o homem segundo o coração de Deus. E através dos livros de Salmos, nós também vemos aqui, né, Deus nos revela ali como era realmente o coração de Davi. E até agora nós temos visto súplicas, nós temos visto pedidos de realmente aí que Deus venha intervir. Então, às vezes, trazendo isso para a nossa vida e vendo ali, né, na vida de Davi, tantas circunstâncias, tantas situações que ele precisava vencer. Então, para o nosso coração, às vezes pode ser até reconfortante saber que homens e mulheres de Deus também passavam por problemas, também passavam por dificuldades, por dias não tão bons assim, mas o importante é perseverar até o fim. Então, eu quero falar aqui, nós vamos falar hoje, né, do Salmo 10, você vai ler aí na sua casa, mas eu quero aqui enfatizar o versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Noutra versão fala: Tu, Senhor, ouve a súplica dos necessitados. Tu o reanimas e atendes o seu clamor. O que eu quero falar aqui para nós hoje? Sobre os ouvidos de Deus. Isso mesmo, os ouvidos de Deus estão atentos ao seu pedido, ao meu pedido. E Davi estava passando ali por muitos problemas mesmo, problemas sérios. E não sabemos aqui, né, necessariamente nesse texto, quais eram as aflições ali que ele estava passando, mas a principal delas era que Deus parecia estar longe. Se você for ver no versículo 1, ele fala assim, olha, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Então aqui, o maior problema aqui, né, por quê? Porque parecia que Deus estava longe. E neste aqui contexto aqui, né, falando ali de Davi, né, no Salmo 10, né, Deus, ele dá ouvido sim. E os ouvidos de Deus, eles não estão surdos para as nossas inquietações, para as suas inquietações, assim como ele não estava surdo para Davi. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas perguntas, para as nossas indagações. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões, para os nossos pedidos. Então, os ouvidos de Deus não estão surdos. Grave isso. Ele está pronto para ouvir a tua súplica, o teu pedido. Nós vimos aqui, né, Salmo 1 e 2,
no versículo 2 fala, né, no primeiro ele fala assim, por que o Senhor se conserva longe? No versículo 2 ele fala, com arrogância os ímpios perseguem os pobres, sejam presas das tramas que urdiram, né? Então você notou aqui como que Davi estava pedindo para Deus? Davi não usou, né, o silêncio de Deus para correr para a presença dele, mas como um incentivo para buscar mais, ou seja, ele não usou o silêncio de Deus para se afastar de Deus, pelo contrário, ele usou esse momento para se aproximar mais de Deus, para realmente ali estar na presença de Deus. E a melhor forma de nós nos lembrarmos de Deus, de estar mais próximos de Deus, sabe como que é? Perseverando na oração e continuar falando com Deus. Então, nesse momento, né, desse estudo, desse devocional que nós temos feito aqui, o primeiro, né, foi sobre finanças, e eu sei que Deus vai direcionar para filhos, casamento, vida emocional e tanta coisa, enfim. Mas nós estamos aqui nos Salmos falando sobre Davi, aprendendo sobre as experiências aqui, os cânticos, né, as experiências, os clamores aqui. Então, precisamos continuar falando com Deus. Então, lembra de uma coisa, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas perguntas, né? Porque Davi, ele optou ali por registrar as suas perguntas a Deus. E o objetivo dele é de nos deixar cara a cara com o mundo real. Isso mesmo. Porque, queridos, nós precisamos enfrentar os nossos problemas, mas quando nós estamos conectados com Cristo, realmente será muito mais fácil. O ímpio é arrogante. Você vai ler lá, você vai entender o que eu estou falando aqui, né? O ímpio é agressivo, mas Deus não está surdo para a sua intercessão, para a minha intercessão. Importante para quem está inquieto e indignado é realmente se colocar na presença de Deus. Aleluia! E Deus intercede, né? Intercede quem tem, aliás, só intercede quem tem convicção da percepção de Deus, que Deus ouve. Olha só em Salmo 10, 12 ao 14. Ele fala assim, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirá contas. Mas tu enxerga o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Olha só, Deus, ele está assim, com seus ouvidos, inclinados para ouvir a sua oração, para ouvir o teu pedido, a tua inquietação, para responder às suas perguntas. E só intercede quem tem convicção da posição de Deus na sua vida. Isso mesmo. Então se levante aí, homem, se levante aí, mulher, como intercessor da sua casa, como aquele que realmente segura aí as pontas no joelho, né? Na oração. Lá no 15 e 16 fala, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, e da sua terra desapareceram os outros povos. Peça, e Deus vai te responder. O que a palavra nos diz, nos ensina? Batei e abrir-se-vos-á. Amém? Então que possamos mesmo interceder, porque só intercede quem tem convicção do poder de Deus. Você tem clamado ao Senhor? Você tem intercedido pela sua família? Colocado diante do Senhor aí a sua casa, o seu casamento para quem é casado, para quem é solteiro, a sua casa, sua família, os seus sonhos, seus planos, aquilo que realmente, será que nós temos buscado na presença do Senhor? E aqui no versículo 17 e 18 ele fala, tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanima e atendes o seu clamor, defende o órfão e o oprimido a fim de que o homem que é pó já não cause terror. É isso mesmo. Então,
Meus queridos, minhas queridas, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, nem para as nossas perguntas, e muito menos para as nossas orações, para as nossas intercessões. Pelo contrário, os ouvidos do Senhor estão abertos. Os ouvidos do Senhor estão aí, né, querendo ouvir você. Então, nesse momento, hoje ainda, para tudo, se coloque na presença de Deus, antes mesmo de você fazer qualquer coisa, fala para o Senhor, peça orientação para o Senhor, e Ele vai falar com você. Às vezes você pode até perguntar, pastora, mas como que se ouve essa voz? Ele fala no seu íntimo, no seu coração, Ele fala na sua mente, Ele fala através de canção, Ele fala através da palavra, mas Ele está e continuará falando. Então, queridos, vamos mesmo nos firmar, porque Deus, eu tenho falado e vou repetir, Ele está lutando as suas batalhas e Ele vai vencer as nossas guerras. Amém? Então, eu quero ler um texto aqui que está lá em Isaías 55:3, que fala assim, olha, deem-me ouvidos, o Senhor falando para nós hoje, deem-me ouvido e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Isso mesmo. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar na presença, nós precisamos orar a palavra, nós precisamos praticar a palavra e vamos aí juntos. Não desista, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar firme na palavra de Deus. Amém? E até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esse devocional, que esse texto que venha mesmo edificar a sua vida. Fique com Deus.